A chuva começou antes do pôr do sol. Gotas grandes, pesadas, batendo no para-brisa como pedrinhas de vidro. O caminhão de Silas avançava pela BR-319, uma estrada que cortava o coração do nada. Era o último frete antes das férias. Levaram uma carga de peças industriais até uma cidade chamada Serra Dourada, no interior do Mato Grosso. No papel, eram apenas 12 horas de viagem. Na prática, ninguém fazia aquele trajeto depois das 9 da noite. Silas era homem de estrada, 22 anos dirigindo, sempre sozinho, sempre ouvindo a mesma fita velha de sertanejo que ficava presa no toca-fitas. Conhecia o comportamento da estrada, quando ela sussurra, quando ela grita, quando quer te engolir. Mas naquela noite, a estrada estava muda. Sem vento, sem grilos, sem faróis vindo no sentido contrário. O mundo inteiro parecia apagado, como se alguém tivesse esquecido de ligar a realidade. Por volta das 22 horas, a chuva cessou. De repente, como se tivesse sido desligada. O rádio chiou, captou uma estação estranha. Uma voz feminina, suave demais, dizendo algo repetido. Quilômetro 113. Pare e descanse. Quilômetro 113. Pare e descanse. A voz não parecia de locutora. Parecia falada diretamente no ouvido dele. Silas olhou o painel. Estava no quilômetro 112. Achou que fosse coincidência. Mas quando passou pelo 113, havia uma pequena parada à beira da pista. Um posto abandonado com um letreiro quase caindo. Posto Esperança aberto 24. As bombas estavam enferrujadas, a luz do letreiro piscava, mas havia um brilho vindo da janela do restaurante ao lado. Um brilho quente, humano. E por algum motivo, Silas decidiu parar. O motor tossiu, desligou. O silêncio que veio depois parecia pesado. Ao entrar, o sino da porta soou, mas ninguém apareceu. As mesas estavam postas, com pratos, copos e comida. Feijão, arroz, bife. Tudo quente, soltando vapor. O cheiro era bom demais para um lugar morto. Silas chamou. Tem alguém aí? Nada. A televisão atrás do balcão passava um jornal antigo, de 1983. O apresentador anunciava um acidente grave na BR-319, quilômetro 113, envolvendo um caminhão de carga e uma família. Silas gelou. A imagem seguinte mostrava um caminhão idêntico ao dele, tombado na pista, com o mesmo número da placa. O rádio do caminhão, do lado de fora, ligou sozinho. A mesma voz suave. Você parou para descansar. Agora pode ficar. Silas correu para fora. A estrada estava diferente. O céu tinha ficado vermelho escuro e não havia mais linha do horizonte. A placa do posto dizia outra coisa agora. Posto Memória desde 1983. Ele entrou no caminhão, girou a chave. Nada. Deu partida de novo. O motor só gemia. E então ele percebeu algo. O velocímetro estava marcando 0, mas o ponteiro do odômetro rodava, como se o caminhão estivesse se movendo sem sair do lugar. De repente, alguém bateu na janela do passageiro. 3 toques lentos. Silas virou rápido e viu uma mulher parada ali. Rosto molhado, olhos abertos demais. Tá cansado, moço? Ela disse com voz normal demais. Ele tentou ligar o limpador de para-brisa. Quando o limpador passou, a mulher sumiu. Mas no vidro ficou uma marca. 5 dedos queimados, derretendo o vidro como cera. Silas acelerou. O motor rugiu e por um segundo ele achou que o caminhão tinha pegado. Mas a estrada à frente não acabava. O velocímetro subiu para 80, 100, 120 e
E mesmo assim, o KM-113 continuava aparecendo nas placas. A cada quilômetro, o mesmo posto, a mesma luz piscando, a mesma sombra, atravessando a pista no espelho retrovisor. Depois de um tempo, o corpo começa a aceitar o medo como parte do ar. Silas parou de contar as vezes que passou pelo mesmo trecho. O diesel acabou. Mesmo assim, o caminhão seguia em frente. Então o rádio ligou sozinho de novo. Dessa vez, uma voz masculina, grossa, arranhada. Motorista Silas Teixeira, 47 anos, carga perdida. Estado desaparecido desde 1983. Último contato, quilômetro 113. Silas olhou para o painel. A fita cassete ainda tocava, mas agora a voz do cantor tinha sumido. No lugar, vinha uma gravação da própria voz de Silas repetindo como um eco distante. Tô indo, amor. Chego amanhã. Prometo. Todos com o motor ligado, todos com os faróis voltados para o mesmo ponto. O posto, no meio do nada, brilhando eternamente. No alto, entre as nuvens vermelhas, letras formavam uma frase, como um letreiro invisível. Ou, com a frase: quem dirige para longe do mundo, dirige para dentro dele. Silas deixou o volante, fechou os olhos, e o caminhão continuou andando, como se soubesse o caminho melhor que ele. Na manhã seguinte, um motorista de ônibus passou pelo trecho e jurou ter visto um caminhão antigo, modelo 1980, andando devagar pelo acostamento. Diz que o motorista olhava reto para frente, imóvel, e que o rádio do caminhão tocava uma fita velha, arranhada, repetindo o mesmo trecho sem parar. Quilômetro 113. Pare e descanse. Quilômetro 113. Pare e descanse. O eco daquela voz se perdia na estrada, junto com o cheiro de gasolina e ferrugem, o perfume eterno de quem nunca chegou em casa. O asfalto da BR-323 parecia vivo naquela noite, quente, úmido, respirando. O caminhão de Edgar Lemos cortava o breu com faróis amarelados, abrindo 2 túneis estreitos de luz no meio da escuridão. O som do motor era o único ruído constante, e o resto do mundo parecia ter sido engolido por um sono sem sonhos. Edgar já estava na estrada há 20 horas. 3 garrafas térmicas de café, 2 maços de cigarro, uma vontade crescente de dormir. Mas ele não podia parar. Levava uma carga de madeira bruta e, mais importante, levava uma dívida antiga nas costas. Era o último frete antes de quitar tudo. A rádio da cabine sussurrava uma música velha, distorcida pelo chiado. Cada nota parecia mais lenta do que a anterior, como se o tempo estivesse derretendo junto com o som. De repente o rádio falhou, silêncio total. E então uma voz seca, metálica, sussurrou entre as frequências. Você tá vendo as luzes, Edgar? Ele girou o botão, assustado. Depois, silêncio de novo. Olhou o retrovisor. Atrás dele, nada além da escuridão. Por alguns quilômetros, tudo ficou normal. Até que viu 2 luzes no retrovisor, pequenas, distantes, como faróis de outro caminhão. Mas havia algo estranho nelas, pareciam pulsar como se respirassem. Edgar pensou que fosse alucinação de cansaço. Piscou os olhos. As luzes continuavam lá, mais fortes, mais próximas. Reduziu a velocidade. As luzes reduziram também. Acelerou. Elas acompanharam. Não piscavam. Não tremiam. Eram fixas, artificiais, quase vivas. Por volta das 3 da manhã,
Começou a chover. Gotas gordas lentas que batiam no para-brisa e ficavam lá, sem escorrer. Como se o vidro estivesse frio demais para derreter a água. Edgar ligou o limpador. O limpador arrastou as gotas e deixou rastros vermelhos. Não era sangue. Parecia ferrugem líquida. Ele limpou os olhos, pensou que estivesse delirando. Mas quando olhou de novo, as luzes atrás estavam mais perto. E então percebeu algo. Eram 3 agora. 2 alinhadas, uma mais alta. Como se alguém, muito grande, o seguisse com os olhos. Pegou o rádio CB e chamou na frequência dos caminhoneiros. Alguém me copia aí? Tô na 232, quilômetro 81. Tem umas luzes atrás de mim que não saem do retrovisor. Estática. Depois uma voz rouca respondeu. Não olha para trás, Edgar. O sangue dele gelou. Quem tá falando? Silêncio. O rádio estourou em um ruído agudo e queimou o painel. O cheiro de plástico derretido encheu a cabine. A temperatura subiu rápido. E então, o motor morreu. O caminhão parou no meio da pista. Sem som, sem luz. A chuva cessou. As gotas pararam no ar, suspensas como vidro líquido. O tempo cessou. Parou. Pele. Edgar respirava, mas o vapor da respiração não saía da boca. Tudo estava parado menos as 3 luzes, que agora pairavam logo atrás do caminhão. Ele abriu a porta devagar. O chão estava seco. Nenhuma gota caía. Caminhou até a traseira. A carga ainda estava lá, amarrada, coberta com lona preta. Mas debaixo da lona vinha um som. Algo arranhando, respirando, se mexendo. Tem alguém aí? Perguntou, já sem fôlego. Um estalo metálico respondeu. A lona se moveu sozinha, lentamente. E então ele viu, não era madeira. Eram caixões, de metal. 3 deles, com inscrições nas tampas. Edgar leu o primeiro nome e sentiu o corpo congelar. Edgar Lemos. O segundo. Rosa Lemos. O nome da esposa, morta há 2 anos. O terceiro, Isabel Lemos. A filha, que morreu junto com ela no acidente. Atropeçou para trás. As luzes piscavam agora como se rissem. O vento começou a soprar, levantando poeira e folhas inexistentes. Do rádio queimado, saiu uma voz baixa feminina, cantando uma canção de ninar. A voz da filha dele. Não dorme, pai. Se dormir, não acorda. Edgar tentou entrar no caminhão. A porta bateu sozinha. O vidro começou a embaçar por dentro, formando palavras. Você trouxe a gente de volta. O trabalho gastou tudo sozinho. O painel ligou sozinho. Todos os mostradores rodaram ao máximo. O velocímetro marcou 666 km/h. O rádio chiava, cuspindo estática misturada com risadas. Mas a estrada mudou. As árvores sumiram. O céu ficou vermelho. E à frente, a rodovia terminava num penhasco. Ele pisou no freio. Nada. O caminhão acelerava sozinho. Os faróis atrás se uniram num clarão branco, ofuscante, e o som de metal rasgando o ar tomou tudo. O caminhão atravessou o abismo, mas nunca caiu. Ficou suspenso num vazio infinito onde o tempo não existia. Edgar abriu os olhos. Estava dirigindo de novo. De dia. Sol. Rádio tocando sertanejo. Um sonho? Tudo normal. Sorriu, aliviado. Mas no retrovisor, viu uma menininha sentada no banco de trás, chupando o dedo. Pai, chegamos. Ele travou o volante.
Olhou para frente. A estrada era a mesma, BR-232, quilômetro 81. Mas o letreiro que ele nunca tinha notado antes, agora brilhava à beira da pista. Rodovia dos Mortos. Bem-vindo de volta. O motor do caminhão acelerou por conta própria. O rádio estourou em estática. E no fundo, uma voz masculina ecoou, repetindo a mesma frase que ouvira antes de tudo começar. Tá vendo as luzes, Edgar? As luzes voltaram. 3 delas. E cada uma trazia uma sombra dentro, uma forma humana parada esperando. Edgar entendeu, tarde demais, que a estrada não levava a lugar nenhum. Era um anel, um circuito preso entre mundos. Cada caminhoneiro que passava sozinho por ali acabava sendo engolido, transformado em parte das luzes. Faróis que seguiam outros vivos, chamando, repetindo o mesmo destino. Quando a noite caiu de novo, um novo caminhoneiro cruzou o quilômetro 81. Viu 3 faróis atrás dele, se movendo devagar, quase humanos. Pensou que fosse coincidência. Pisou no acelerador e, sem saber, entrou no mesmo. Ciclo que ninguém mais saiu. E então, no relatório da polícia rodoviária, constava apenas uma nota estranha escrita à mão. Dizendo com 3 luzes, um nome em cada caixão. A estrada não leva, devolve. E toda madrugada quem passa pela BR-432 entre os quilômetros 80 e 82. Dizem que a BR-607 nunca termina. Que se você dirigir por tempo suficiente, o asfalto começa a repetir os mesmos buracos, as mesmas placas, os mesmos cheiros. E se continuar, acaba se perdendo em algum lugar entre o sono e o inferno. Mas ninguém acredita nisso até dirigir por ela de madrugada. O caminhoneiro Geraldo Ferreira, 52 anos, motorista há mais de 20, achava que já tinha visto de tudo. Cruzou o país de norte a sul, carregou de tudo: gado, madeira, caixões, até uma vez um circo desativado. Mas naquela noite, o frete era simples. Uma carga leve, destino pequeno, 3 horas de estrada. Nada demais. Saiu do posto por volta das 11, abasteceu, conferiu os pneus, deu boa noite pro frentista e seguiu viagem. Chovia leve, só um garoar fino, e a neblina começava a nascer por cima do asfalto. Ligou o rádio, só estática. Tentou mudar de estação, chiado. Suspirou e deixou quieto. A estrada era longa e silenciosa, e os faróis do caminhão eram as únicas luzes visíveis por quilômetros. As árvores formavam paredes escuras dos 2 lados, e o som do motor parecia ecoar dentro da própria cabeça de Geraldo. Por um momento, ele teve a sensação de que o barulho do motor não vinha do caminhão, mas debaixo da estrada. Riu de si mesmo. "Tô é cansado", murmurou. Mas o riso morreu quando ele notou algo. O odômetro digital piscava 666. E mesmo com o caminhão em movimento, o número não mudava. Acelerou. Nada. O marcador travado. O rádio chiou. Por um instante, uma voz feminina sussurrou algo indecifrável. Depois, silêncio. Até que um estalo ecoou na cabine. O som de algo batendo dentro do compartimento de carga. Geraldo engatou o freio devagar. O caminhão parou no acostamento. Abriu a porta, sentiu o ar frio da madrugada e olhou em volta. Ninguém. Só o barulho da chuva. Pegou a lanterna e foi até a parte de trás. A trava do compartimento estava intacta, mas havia marcas pequenas de mãos, impressas no metal molhado. Mãos infantis. 5, 6, talvez 7 delas. O coração dele começou a bater pesado. Abriu a porta. Dentro só caixas. E, no chão, uma boneca de pano,
velha, suja com o rosto arrancado. Geraldo recuou um passo. As luzes do caminhão piscaram e, de repente, o rádio ligou sozinho dentro da cabine. Ele congelou. A voz era da filha dele, a mesma voz que ouvia todos os dias há 5 anos. A mesma filha que havia morrido num acidente na estrada. E, volta pra casa, pai, tá tarde. Geraldo correu até a cabine, com o coração disparado. Entrou, trancou as portas e gritou: "Quem tá aí?" Silêncio. Depois, o rádio respondeu com um chiado, e entre as ondas estáticas, ouviu-se um som, uma risada infantil. O vidro do passageiro começou a embaçar, lentamente. E no vapor que se formou, letras se desenharam sozinhas. Abaixo, imobilizado. Entre, o gol de neve. 10. Desabamento. O fechamento mais importante. Algo mais debaixo do carro. Palavras. Aí. 10. O gol de neve. 10. AB. A. Desabamento. No vidro do passageiro. Começar. A bemba. Letras se desenharam sozinhas. E, no vapor que se formou, letras se desenharam sozinhas. Abaixo. E. AB. O gol de neve. 10. AB. A. Desabamento. 1. Bem como AB. Cadastra. Animado. E. Gritou. Cada. Com mais lembrança. Abaixo. E você já chegou. Olhou para frente. A estrada estava diferente. Nenhum acostamento, nenhuma placa, nada familiar. O GPS girava sem parar. E ao longe, uma luz laranja parecia pulsar na neblina, como se fosse um posto. Dirigiu até lá. Mas, quanto mais se aproximava, mais o posto parecia se afastar. A gasolina acabou. O motor morreu. E a luz laranja sumiu. Finda. Apenas o som de passos começou a ecoar do lado de fora. Passos leves, pequenos. Crianças correndo, rindo. E de repente, batendo na lataria do caminhão. Do lado esquerdo. Depois do direito. Depois atrás. O rádio voltou a chiar. E uma voz feminina repetia, suave e distorcida: "Você trouxe tudo direitinho, pai. Agora é só descer." A maçaneta da porta começou a se mover. Lenta, muito lenta. O ar dentro da cabine ficou denso, quente, e o cheiro de terra molhada invadiu tudo. Geraldo tentou abrir a janela. Nada. E quando olhou no espelho retrovisor interno, viu o banco de trás do caminhão ocupado. Uma criança sem rosto sentada, segurando uma boneca sem cabeça. Respirando. Ele gritou, abriu a porta à força e correu pela estrada. A névoa engoliu o mundo. E pela primeira vez percebeu que a BR-607 não tinha fim. Porque a cada passo o asfalto continuava à frente. Sem curva, sem sinal, sem saída. Dias depois, o caminhão foi encontrado vazio, motor desligado, luzes apagadas. Na lataria, alguém havia riscado com as unhas: "Entrega concluída." Dentro da cabine, o rádio ainda sussurrava, baixinho, repetindo uma frase sem parar: "Tá me ouvindo, pai? Tá me ouvindo? Se um dia você ouvir uma voz chamando seu nome no rádio, não responde. Pode ser alguém que já chegou. Pode ser alguém que já chegou."